pessoal, mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo. Hoje eu estou recebendo aqui um visagista e um grande amigo. Eu vou apresentar para vocês aqui o Michel, é um grande amigo meu. Quero que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Olá pessoal, tudo bem? Sou Michel Ribeiro, sou visagista. Eu falo que eu realizo o sonho do embelezamento feminino através do cabelo, né? Tenho mais de 26 anos de profissão, tenho um salão aqui em Moema, já ministrei curso no país todo, trabalho também na área de educação e gosto muito dessa coisa do cuidado com o cabelo, não só de fazer a cor, um corte, de trazer essa autonomia do que o cabelo dá, né, para a mulher, mas principalmente na questão do cuidado, né? Sim. Michel, essa expressão visagismo, né? Muita gente não conhece. Sim. O que é o visagismo? Explica pra gente aí. O visagismo, ele é um termo criado por Fernand Aldrich, de 1937. Apesar dele ser o criador, na Europa se estudava um pouco, mas no Brasil demorou muito para chegar. Nos anos 90, mais ou menos, a L'Oréal trouxe um disseminador do visagismo, que é o Claude Julliard, um francês. Mas quem realmente fez o visagismo propagar no Brasil foi o Philip Hallowell. Ele é um inglês e ele casado com uma brasileira. E através do Senac, em 2001, lançou seu primeiro curso. Esse cara é considerado o papa do visagismo no Brasil. É ele que trouxe. O visagismo, o termo visage, significa rosto em francês. Mas o visagismo, diferente que todo mundo acha, as poucas pessoas que conhecem, acreditam que o visagismo, Sueli, seja só o formato do rosto. Seja só isso aqui, né? Só que o visagismo fala de um look total. Então, da forma com que você se veste, o quanto o seu cabelo se veste, molda o seu rosto, né, o seu formato de corpo, através também do cabelo, dessa harmonização, o que a linha do seu rosto fala, o que o desenho da testa, que é a primeira camada do rosto, entre a sobrancelha e o nariz é a segunda camada, o que ela fala do seu segundo comportamento, e a terceira camada que vem da ponta do nariz ao queixo. Então, 70% da nossa comunicação ela é visual, 30% é verbal. E nós nos falamos muito mais com a expressão do que com as próprias palavras. E o visagismo, o que ele faz? Ele traz essa tradução para uma forma mais real, mais científica, mais técnica. Então, algumas pessoas acreditam que o visagismo é um achismo, mas não, é técnica, é muito estudo. Eu estudo visagismo há mais de 15 anos. Fiz aqui com o Claude Julliard o primeiro curso. Fui até a Espanha fazer o segundo módulo. Depois eu fiz com o Philip. Na verdade, eu estudo o Philip há muitos anos. Ele tem alguns livros incríveis. E é a busca constante, o exercício que faz com que você tenha um olho mais técnico para a técnica do visagismo. Então, o visagismo, ele busca trazer um conjunto de harmonia. Não só cabelo e rosto, mas o cabelo com o seu comportamento. O visagismo fala que nós somos o próprio verbo to be, eu costumo brincar. Quem você é ou como você está. O que o cabelo claro traz para uma mulher, o que o cabelo escuro traz para uma mulher. O cabelo curto, vai cortar cabelo curto porque você está mais madura? Não, você vai cortar o cabelo curto porque você está mais segura. O cabelo curto traz independência, traz credibilidade. Então, tudo tem a ver com o seu momento. Então, o visagismo não é só o formato de rosto, ele fala de um look total. E como esse visagismo aí, ele pode auxiliar, principalmente nessa mudança estética, né? Eu tenho certeza que você recebe lá no seu salão, aquela cliente que chega lá e fala, eu quero mudar tudo. Sim. Como que o visagismo, ele consegue auxiliar a mulher a escolher o ideal ali? O seu formato de rosto, ele fala o seu primeiro comportamento. Então, as suas linhas inclinadas do rosto mostram um comportamento mais dinâmico. Você tende a ser mais comunicativa, mais extrovertida. É aquela pessoa que no meio de um grupo familiar ou de amizade, tende a ser a pessoa que anima esse grupo. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim, acertou. A linha da sua testa mostra já uma mulher bem racional e receptiva, ou seja, recebe informação, mas de um raciocínio um pouco mais, você gosta de pensar um pouco mais. Então, o raciocínio, a gente diz que é um pouco mais lento, mas não é. Você processa um pouco mais as informações
antes de dar um retorno, não é? Já na linha do olhar, a gente vê um olhar mais emotivo. O nariz também, ele fala do seu ritmo, um ritmo mais emotivo. É uma pessoa que é muito coração, é uma pessoa que pensa muito com a emoção, que é muito prestativa, cuida muito do outro. Então, você mostra que no seu trabalho você tende a ser extremamente detalhista. Se cobra demais, às vezes não ousa porque não se permite o erro. Não sei se é mais ou menos assim com a sua Ellen. Pode ser. E já na linha da fala, tende a ser dinâmica. Então, fala o que pensa. Então, não quer ouvir a verdade, gente, não pergunta para a Suelen. E é uma mulher de vontade, porque o queixo preeminente, ele mostra que você é uma mulher de decisão. Então, você tende a tomar decisões e agir. Aquela pessoa, às vezes, com o queixo mais retraído, ela tem uma dificuldade de tomar essas decisões. Então, a partir desse momento, a gente vendo que a Sueli tem uma expressão para o lado dinâmico muito forte e a outra para o lado da emoção, quando você quer mudar, a primeira pergunta é: o que você pensou primeiro na mudança? Depois, dentro do que você conheceu da sua imagem, porque a gente não tem essa ideia tão firme, né, do que nós realmente transmitimos. Depois que a gente conseguiu fazer essa leitura e realmente bateu, então, Sueli, o que você gostaria de passar hoje como imagem? Um pouco mais de dinamismo, extroversão, ou um pouco mais de suavidade, mais de leveza? Então, dessa forma, a gente vai indicar um corte mais curto, porque você quer força, e um pouco de bico, porque você quer dinamismo, você quer um corte mais contemporâneo. Não, eu quero um corte que me traga mais segurança, mas que tenha esse dinamismo, mas eu não quero perder o comprimento. E aí, Sueli, tem uma coisa muito interessante, que quando eu peço para você pentear o cabelo, o seu corpo fala mais do que suas palavras. Então, às vezes a mulher tá meio revoltada e ela fala: eu quero cortar. Hoje eu vim radicalizar. Eu falo: penteia o cabelo para mim, por favor, com a mão, só ajeita. E aí a mulher penteia o cabelo com apego. E aquilo mostra que aquele momento dela não é de desapego. Se eu cortar o cabelo, ela vai chorar. Ela vai ficar mal, ela entra naquele processo depressivo, porque ela perdeu uma proteção, que naquele momento está muito... E às vezes a mulher fala: não, eu quero cortar, mas eu tenho medo. Penteia o cabelo, e ela joga o cabelo para fora, com muita segurança. Ou seja, ela está mostrando, o corpo está mostrando que eu estou desprendido desse cabelo. Ele já não me serve mais. Eu falo: olha, nesse caso você pode cortar mesmo com medo, demora um tempo de adaptação, mas você vai se sentir muito bem. E é impressionante. Quando a gente passa a tesoura, antes de fazer o corte, só de tirar o comprimento, a mulher fala: meu, parece que você tirou um peso das minhas costas. Então, tudo tem a ver com o seu momento. Então, eu vou ficar loira porque é tendência? Não, mas espera aí. E o tom da sua pele pro tom de loiro que você está olhando, né? E o que o loiro passa? O loiro passa alegria, vivacidade. Mas, pô, eu tô num momento mais introvertido, eu tô numa mudança de carreira, eu preciso mais de segurança. Então, vamos fazer um cabelo mais terra, um caramelo, coisa mais pé no chão. E aí, toda essa combinação vai te trazendo harmonia e te dando segurança. Então, essa consultoria de visagismo é o passo mais importante para a gente chegar nesse resultado. Porque às vezes você acredita que o que você viu é muito bonito e que vai servir. E quando a gente faz uma análise daquela cor e daquele corte para você, você fala: pô, não é o meu momento agora. E a gente consegue fazer mudanças, às vezes, suaves, que traz um impacto muito forte. E o mais interessante, quando você muda a cor, quando você muda o corte de cabelo, não é só uma mudança visual, é uma mudança emocional. Ela começa aqui dentro. Então, o visagista procura trazer essa harmonia. Isso que é incrível. Por isso que eu sou tão apaixonado. E o bom é que evita, né, aquele arrependimento, né? Sim. Porque se você faz todo esse estudo, né, mostra isso para a cliente, ela deixa de, eu cortei e não deu certo, né? Sim. Evita aí as decepções, né? Sim. Mudando um pouquinho de foco, vamos falar um pouquinho, né, de cabelo. Geralmente, quando a paciente realiza uma cirurgia plástica, acontece muito a queda, né? O Sim. paciente acaba tendo aquela queda de cabelo, né? Então, isso dura alguns meses. É comum, né, do trauma cirúrgico em si. E como que você dá a dica aí pra gente prevenir isso? Ou pra gente usar algum produto? Ou qual cuidado é bom a paciente ter antes da cirurgia ou depois? Na verdade, eu acredito que, né, conhecendo o seu trabalho e alguns outros especialistas, o pré vocês já fazem muito bem, que é aquela questão de cuidar da alimentação, de cuidar da saúde, porque essa questão de você manter o corpo em ordem, com as vitaminas, né, ele bem nutrido, isso já vai fazer um pré muito grande. Num processo cirúrgico, geralmente se perde muito sangue, correto? Sim.
E nesse processo de perca de sangue, você perde, o cabelo é todo irrigado por capilares sanguíneos, por vasos muito finos. E aí, quando você perde sangue, muitas proteínas estão nessa circulação. Consequentemente, o cabelo vai cair. Então, esse cuidado pré já acontece. O cuidado pós, que também eu acredito que é essa questão das vitaminas, de você Sim. poder alimentar o seu corpo de uma maneira para suprir o que ele perdeu naquele momento. Só que dentro do salão hoje nós temos alguns artifícios que também vai auxiliar muito nessa questão da reposição, porque se a gente fala de um irrigamento, de uma vascularização e esse cabelo perdeu devido ao processo cirúrgico que perde muito sangue, hoje nós temos um produto que você conhece mais do que ninguém, do que é o ozônio, né? Sim. E hoje nós temos o ozônio capilar. E É esse uma ozônio, novidade aí. você usa na cirurgia. A gente usa no antes, no pré, às vezes a gente usa no intra, né? Ali estimula a cicatrização, vascularização. E agora você trouxe essa novidade aí que a gente que está usando, né? Sim. No tratamento capilar. Como que funciona isso? É um aparelho, né? Esse aparelho, ele é um lançamento, ele é um estudo de uma faculdade do Paraná. E esse aparelho, ele traz essa tecnologia através de um tubo com uma touca para fazer com que a gente consiga aplicar o ozônio no couro cabeludo sem ser invasivo. Então, Sim. não precisa de nenhuma aplicação Agulha. invasiva, nada, né? Eu nem tenho, como é que fala, habilidade e permissão para isso. Então, é uma touca, e essa touca ela vai transformar essa molécula de oxigênio em ozônio puro. Então, a gente Legal. consegue trabalhar a vascularização, ele é antioxidante, é fungicida, bactericida, é anti-inflamatório. Então, ou seja, vários recursos que você tem ali depois de um processo cirúrgico, ou até mesmo algumas doenças, como o próprio Covid, causou muita infecção no folículo piloso, ele consegue recuperar isso. Então, esse processo, às vezes, da queda, é devido à falta de vascularização pelo processo. Então, o ozônio, ele consegue estabilizar, Suelen, na primeira aplicação, mais de 50% dessa queda comprovada. E assim, até agora, todas as clientes que fizeram ficam impressionadas, porque assim, para mim é muito difícil trabalhar com algo que eu não consiga garantir. Sim. E a gente se conhece há bom tempo, a gente cuida do seu cabelo, e você sabe que eu gosto de trabalhar com a garantia. Olha, isso eu estou te oferecendo, eu vou ter esse resultado. Sim. E o ozônio, eu posso garantir essa reparação de queda em mais de 50%. Então, para esse pós-cirúrgico, eu acho que a ozonioterapia no couro cabeludo, o ozônio capilar, ele vem assim sendo um ponto-chave para essa recuperação. Porque você está no momento de até ter aquela cicatrização e você poder voltar ao normal, você ainda fica meio fragilizada emocionalmente também, né, Su? Sim. E aí, quando você começa a perder o cabelo, também entra, geralmente o cabelo é o seu principal veste. E ele começa a dar um estado emocional, às vezes, na mulher, preocupante. Então, o ozônio, ele consegue ali estabilizar. E eu acho que para recuperação total, porque é corpo e mente, Sim. é sensacional. E tem uma quantidade de sessões, né? A cliente vai lá, ela está com aquela queda, né? Você indica o tratamento, e aí como que funciona? São sessões, tem um tratamento fechado ou depende, é individual? É individual porque depende muito da necessidade. Às vezes a pessoa pode ser um pós-cirúrgico, às vezes ela pode ter um tipo de alopécia, às vezes ela pode ser uma dermatite, né? Uma psoríase. Então, alguma doença, alguma disfunção do couro cabeludo ali, um excesso de oleosidade, ele estabiliza esse excesso de oleosidade, traz um controle muito bacana. Se a pessoa tem irritação, com uma sessão você estabiliza. Agora, uma sessão vai estabilizar, ela não vai resolver. Então, você precisa, sim, de um pacote, às vezes, para algumas pessoas com 3, 4 é o suficiente, para outras vai precisar de 5, de 6, para conseguir ali trazer um pouco mais de estabilidade. Então, às vezes, a pessoa faz uma e todas comprovam, falando, na primeira aplicação, melhorou muito a queda. E às vezes a pessoa vai querer fazer daqui a 30 dias, não vai funcionar. As sessões são semanais, precisa de uma média de 4 a 5 no mínimo, para a gente conseguir ter um resultado mais duradouro, né? E depende sim, depende de caso, depende da necessidade. O couro cabeludo, às vezes a pessoa já tem uma predisposição para uma alopécia, que é um tipo de cicatrização do folículo piloso, e aí você precisa de um pouco mais para também estabilizar essa questão, porque às vezes ela é ativada por uma doença como o Covid,
por uma queda excessiva depois de uma cirurgia. Então, você tem que estabilizar e estimular. Porque em alguns aparelhos, quando a gente analisa o couro cabeludo, você tem ali o bulbo capilar, ele estruturado, com fio muito fino, sem força para nascer. Então, esse processo do ozônio vai fazer com que esse cabelo tenha força para voltar a crescer. E para as pacientes, assim, não só para as pacientes, mas para nós mulheres aí, o que que você indica para aquele tratamento em casa, né? Tem alguma coisa, a gente sabe que tem coisas naturais, Sim. que tem muita crença. O que que você indica para fazer um tratamento ali em casa? Seria para queda, no caso. Seria para queda. Eu, particularmente, não é que eu não acredito nos produtos naturais, porque eu acho que todo medicamento vem de um princípio natural, mas eu acho que, às vezes, não tem não consegue suprir tudo o que precisa. Hoje, para a questão da queda, quando a pessoa tem algum tipo de falha, principalmente mulheres costumam ter entradas hoje, né? Você tem um produto de L'Oréal L'Oréal Professional, trabalhei com L'Oréal como artista, e esse produto, ele já é vendido há mais de 8 anos. Chama Serioxil. E ele vai trabalhar diferente do minoxidil, que é um dilatador, que às vezes você utiliza por um tempo, quando você para de usar, ele começa a cair. O Serioxil não, ele vai trabalhar no ciclo de vida do pelo, que é o processo anágena, catágena e telógena. Então, o processo de nascimento, um crescimento de 4 a 6 anos, entra numa reposição e cai e volta a nascer de novo. Nesse último processo, devido a um processo cirúrgico, um processo de pós-gestação, ou até uma medicação, um antibiótico, pode haver um retardamento. Então, nós temos uma queda diária de 70 a 100 fios, ele continua caindo, mas ele demora para nascer. Então, o cabelo que caiu hoje, Sueli, ele vai nascer daqui a 3 meses. Sim. Só que em outro lugar da cabeça está nascendo cabelo hoje também. Então, todo dia cai, todo dia nasce. Sim. Quando você começa a ter alguma disfunção, continua a mesma queda de 70 a 100, mas não nasce de 70 a 100, vai nascer 20, 30. Então, aí começam as falhas. E o Serioxil, ele vai trabalhar dentro do couro cabeludo para fazer com que esse cabelo volte a ter força para nascer. Ele vai trabalhar a estrutura capilar ali no bulbo piloso para esse cabelo reagir de novo e voltar a nascer. Eliminar esse retardamento do fio e ter força. Então, com 30 dias, a mulher que começa a ter uma queda excessiva, ela começa a ter uma reposição muito grande. Seja pós-cirúrgico, seja por qualquer tipo de disfunção, o estresse é um grande provedor da queda. Então, o Serioxil de L'Oréal Professional, para mim, é o produto que eu mais indico para utilizar em casa e você acha normalmente pela internet. Legal. Para aquela paciente que operou, quanto tempo depois da cirurgia você indica ela fazer a química, né? Mechas, enfim, é o que a gente gosta e aquele tratamento que Sim. vai, né? Aqueles produtos químicos. Quanto tempo depois dessa cirurgia plástica você indica que a paciente, que o cliente faça? Olha, vamos supor que a cliente já tem um branco e é uma cobertura de branco. Ela não tem problema, depois de 15, 30 dias, está fazendo um retoque, depois que tem a sua liberação. Com um tonalizante, por exemplo, uma coisa mais suave, até as colorações hoje, tem colorações já no mercado totalmente hipoalergênicas, né? Então, super bacana. Mas se é um processo de química como luzes, que é muito mais agressivo, que tira a massa do fio, que afina, um realinhamento térmico, que é um pouco mais invasivo, esses processos eu diria que seriam uns 3 meses o ideal, porque quando você tem ali o processo de recuperação, ele necessita da intervenção medicamentosa. Sim. E tudo isso altera a questão do organismo. Sim. E interfere totalmente no fio. Às vezes a pessoa está tomando antibiótico, vai fazer uma cor e esse cabelo começa a quebrar no processo. Então, 3 meses para esse corpo se reestabelecer, eu diria que é o ideal para fazer um processo mais pesado, como um reflexo, ou um próprio realinhamento térmico, como um botox ou uma progressiva. Geralmente, quando a paciente ela realiza a cirurgia plástica, um dos quesitos que mais nos incomodam é o fato da gente, muitas vezes, ter a restrição de não lavar o cabelo, né? Por exemplo, nas mamoplastias, a gente acaba restringindo um pouco os movimentos, e eu sempre falo que para lavar nossa cabeça, ou é no salão ou é a gente. Ninguém consegue lavar a cabeça da gente. E o que você indica aquela paciente, por exemplo, que vai ter essa restrição, né, dos movimentos? Tem algum produto? Tem algum shampoo a seco? Não tem? O que você indica? Olha, você tem o shampoo a seco, mas o shampoo a seco,
muitas pessoas não conseguem utilizar porque acabam não se adaptando. Porque a indicação o cabelo está sujo, você aplica o shampoo a seco e ele vai resolver sua vida. Qual que é a minha indicação? Você lavou o cabelo, vai para o processo de cirurgia, você aplica o shampoo a seco antes. Porque ele vai segurar seu cabelo uns dias mais. Então, quando ele já está pesado e você aplica aquele shampoo a seco, que é quase como um talco em spray, ele vai juntar com a oleosidade e vai pesar. Agora, quando o cabelo está limpo, você aplica ele e quando vir a oleosidade, ele está preparado para não deixar aquilo ficar grosseiro no cabelo, não ficar pesado, não ficar artificial. E aí você consegue segurar uns dias mais para não ficar tão incomodada. Já a pessoa acabou de sair de cirurgia, primeira coisa que incomoda é o cabelo, né? Essa dica é valiosa, viu? Eu acho que é importante aí, vai ajudar muita gente. Michel, eu queria te agradecer por vir aqui participar com a gente. Eu acho que foi bem produtivo, as meninas vão adorar, as pacientes vão adorar. Eu queria que você deixasse as considerações finais, mostrasse aí o seu Instagram, falasse do seu Instagram, do seu salão, deixa o seu contato aí. Olha, primeiramente quem agradece sou eu, porque eu conheço o seu trabalho, acompanho faz tempo e é uma pessoa que passa muita credibilidade, muita seriedade. Então, assim, participar de um canal, de uma pessoa que é tão séria no que faz, para mim é muito importante e muito gratificante. Então, eu agradeço de coração. Para mim está sendo, assim, extremamente gratificante. E o meu Instagram é Michael Ribeiro Hair. Eu estou aqui na Avenida Socê 301, no bairro de Moema, bem próximo à igreja. E, gente, assim, eu tenho um canal no YouTube, tenho TikTok, mas o mais alimentado mesmo é o Instagram, né? Então, no Instagram tem lá o link do WhatsApp, para quem precisar fazer uma consulta, um contato mais direto, é o meu celular mesmo. Geralmente quem responde sou eu. Às vezes demora um pouquinho por causa da agenda, mas a gente está ali de pronto a atender você da melhor forma possível e trazer o melhor resultado, né, de acordo com a necessidade, o desejo e a permissão do seu cabelo. Que eu falo, como eu já falei para a Sueli algumas vezes, é o seu cabelo que vai permitir eu trabalhar ou não. Obrigada, Michel. A gente encerra aqui mais um episódio do podcast Plástica Sem Medo.